Muito boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso Polêmica Espírita de número 86. Estamos hoje com o nosso querido confrade André Sobreiro, que falará sobre esse importantíssimo tema intitulado Infalibilidade dos Espíritos. Mas antes de cumprimentar e passar a palavra ao André, vamos aí dar boa noite e passar a palavra ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, André. Vamos ver quem está lá no chat já, de uma vez. Boa noite, Solange. Boa noite, Marlene. Marlene de novo. Boa noite, Luiz. O André entrou no chat também, cara. Olha lá. Joesse, Ari, Marlene de novo, Ivonete, e Jéssica, Fernanda, Jean, Alice, Luciano. O André trouxe uma turma grande para cá. Só tem cara nova aqui, Arthur. Boa noite, Marta. Enfim, boa noite a todos nós aí. E vamos aguardar aí uma palestra muito boa, com certeza, aqui do André. E o tema realmente é instigante. Então é isso aí, Arthur. Maravilha, realmente muito importante aí esse tema. E vamos então dar boa noite ao André Sobreiro, que depois, dentro da apresentação dele, até solicitamos para que ele fale de suas atividades enquanto divulgador espírita. Inclusive, ele tem aqui programa na própria Rai TV, na nossa Rede Amigo Espírita TV. Boa noite, André. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Obrigado pelo convite. Que bom estarmos aqui. Quero aproveitar também e agradecer ao José Aparecido por ter permitido que o estudo seja transmitido também no meu canal. É por isso que vocês estão vendo aí caras diferentes, é uma galera lá no meu canal, e eu agradeço muito o José Aparecido por ter permitido, que o canal pequeno precisa de ajuda, de apoio, e o Zé não tem negado esse apoio para nós. Então, em cima do que você falou, nós temos também um canal, Será que é o meu que está baixo? Eu estou ouvindo perfeitamente, mas o pessoal eu já não sei. Então vamos lá, vai dando esse retorno para a gente aí. Fernando, o dele quem? Tá? Se é o meu, se é o dos meninos. Nós temos também um canal, vocês vão encontrar André Sobreiro ou André Espírita. E ali a gente tem os nossos estudos também do livro Céu e Inferno. Passamos por alguns textos de Kardec, passamos, por exemplo, sobre o controle universal do ensino dos espíritos, criamos também eu aumentei um pouco o ganho aqui, tá? Ver se dá melhorou. Melhorou? Vou até colocar mais perto da boca do microfone também. Aí, se ficar muito alto, vocês me falam. Passamos também criamos um estudo sobre a importância da infância na evolução do espírito, naquela fase em que o espírito não tem consciência de si mesmo e ele está mais suscetível à influência e o valor moral dos pais. Que bom que deu certo aí com relação ao áudio. Então, se alguém se interessar, vai lá no nosso canal, André Espírita ou André Sobreiro, se inscreve lá. E que bom que estamos aqui, gente. Obrigado de coração pelo convite. Maravilha, André. Bem, então, resolvidas aí questões técnicas, que sempre aparecem, volta e meia, os ajustes, a gente, então, já pergunta ao André, acerca da razão da escolha por parte dele deste tema e, assim, o que ele diria inicialmente sobre essa questão que nós, particularmente, julgamos como muito importante, haja vista que boa parte dos espíritos, especialmente os menos experientes, digamos assim, tendem a dar credibilidade total aos espíritos comunicantes, como se eles fossem efetivamente infalíveis. Como é que você vê isso, então, André? Exatamente da mesma forma, Arthur. Nós temos um movimento espírita que, se você perguntar, eles vão dizer, não, os espíritos não são infalíveis, cada um tem conhecimento, cada um tem sabedoria dentro do seu nível evolutivo, dentro do seu posicionamento na escala espírita. Mas na hora da prática, por exemplo, da prática mediúnica, ou na hora de analisar uma comunicação, uma psicografia, alguma coisa que foi postada,
tem muito medo, tem muito pudor para se posicionar e para dizer, olha, isso aqui parece não ter fundamento em Kardec, vamos estudar melhor. Se alguém acha que tem fundamento em Kardec, por gentileza, coloque os seus argumentos, que é uma dificuldade do movimento também, né? A gente não sabe debater, né? Parece que o pessoal perde a paciência muito fácil, mas aí é assunto para uma outra live. Mas nesse primeiro momento eu queria deixar a bola pingando para vocês aí, nesse sentido, né? Nós temos um movimento que diz saber que os espíritos não são infalíveis, com exceção dos espíritos puros. Mas na hora de se posicionar, na hora de comentar alguma coisa, de uma psicografia meio fora dos eixos, uma ideia que talvez não tenha fundamento, parece ter pudor, parece ter medo, parece ainda adotar o critério da autoridade, né? O fulano falou, tá falado, o que veio pelo médium tal não pode ser discutido. Então parece que o critério de autoridade, tão combatido por Allan Kardec, né, que não estava preocupado com a assinatura, que não estava preocupado com o médium, ele estava preocupado com o teor do texto, ele se perdeu. Então a gente precisa estar atento e gostaríamos de colaborar, contribuir nesse sentido na noite de hoje. Perfeito. Não sei se o Paulo quer dizer alguma coisa, mas o que eu poderia dizer para contribuir aí para o debate, né, para a nossa conversa, é o que eu tenho sentido, assim, um pouco na pele, uma vez que, né, vocês sabem o nosso trabalho, que resvala um pouco nessa questão de crítica literária, crítica, né, da literatura mediúnica, de contestação das coisas estranhas que aparecem por aí, e o que mais me aparece é o seguinte comentário, né, de que nós, ao fazer esse trabalho, né, de análise do que diz os espíritos, estaríamos sendo anticaridosos porque estaríamos julgando. Então, eu gostaria, né, de saber do André e também do Paulo, se ele quisesse se manifestar em relação a isso, né, o que eles acham, porque parece aí que também não está havendo uma boa compreensão, inclusive, sobre questões que envolvem ensinamentos evangélicos. Arthur, se a gente pegar estritamente a fala de Kardec, igual o André já colocou aí, nós temos que questionar tudo. Tudo, não importa. A assinatura não tem valor nenhum. O que vale é o teor da mensagem. Ponto. Nós fazemos isso, mas é de jeito nenhum. Tá? E uma coisa que eu observo muito no movimento espírita, principalmente na condição de pesquisador, é que muitas vezes a gente pega pessoas de destaque no movimento que tem muito conhecimento de espiritismo, por exemplo, que passam uma situação e os caras não acreditam porque não conhecem. Um exemplo clássico aí, o Arthur e André, Ernesto Bozano. É um ilustre desconhecido do meio espírita, mas foi um pesquisador de primeira linha, cara. É alguém que não dá para não estudar. E aí fica nessas coisas que acontecem no meio espírita. Aí eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou confia demais no médium, ou ao contrário, vem de um médium tal, já não aceito, né? Aquele caso específico que a gente fala em relação, principalmente, de André Luiz, do espírito André Luiz. Existe um nicho aí no movimento que tem uma ojeriza a tudo que vem de André Luiz, questiona tudo. Tudo não serve, tudo... cara, não é bem por aí. Eu acho que nós estamos no caminho errado, né, André? Em cima do que vocês falaram, gente, existe no movimento, a gente percebe isso, né? Eu trago aí de 2007 até 2019, né? Começo de 2020, na verdade. Então são mais ou menos 12 para 13 anos de palestra, e nesses 12 para 13 anos eu fiz mais de 1000 palestras. Nos mais diversos estados, né, parte de Minas, boa parte do estado de São Paulo, estive no Rio de Janeiro 2 vezes, enfim, a gente conhece um pouco do movimento, não pode se dizer um especialista. Mas a gente percebe nitidamente o que nós chamamos de falso conceito de caridade. Como se eu virasse para você e falasse, Arthur, eu não concordo com o que você falou, e eu estivesse julgando você como ser humano. Então já tem aí uma coisa totalmente fora do gesso. E se assim fosse, Kardec teria sido anticaridoso?
Erasto, ao dizer que seria melhor a gente rejeitar as 10 verdades que aceitar uma mentira, seria anticaridoso. No Evangelho segundo o Espiritismo, naqueles textos extraordinários do Erasto, ele vai dizer que é obrigação do homem sério desmascarar os falsos profetas. Então seria falta de caridade. E a gente já teria problemas graves aí. A própria doutrina espírita estaria, o próprio codificador da doutrina espírita, e um espírito que eu particularmente tenho uma afinidade muito grande pelos textos dele, que é Erasto, nós teríamos dois seres da linha de frente já desmentindo Jesus ao sugerir que nós não julgássemos. Quando, na verdade, a gente não entendeu o movimento de você, vamos dizer, separar a pessoa da ideia. Eu posso não concordar com o que qualquer pessoa fala, qualquer pessoa que assistir a nossa live pode discordar de tudo que eu falo, mas não precisa necessariamente me julgar e não precisa necessariamente não gostar de mim. Então nós podemos não gostar das ideias de alguém, não concordar com as ideias de alguém, e aliás, no movimento político do Brasil de hoje, né, saindo um pouquinho do assunto, se nós entendêssemos essa ideia, acho que a gente apaziguaria aí grande parte dos problemas. Eu posso não concordar com a sua maneira de pensar politicamente, mas não quer dizer que eu tenha que odiar você. Então esse falso conceito de caridade, para mim, ele está fazendo um estrago muito grande, por não entendermos, né, que eu posso discordar de um espírito, de um médium, da fala de um expositor. Não preciso ser inimigo dele, né? Sim. Realmente é uma situação complicada. E explica pra gente, então, André, por que os espíritos não podem ser tidos como infalíveis? Sabe Deus quantos pontos da obra de Kardec, né? Não só das obras fundamentais, mas da obra como um todo, salvo engano, são 23 obras, né? 32 publicações, é uma obra vasta. Ele vai dizer que os espíritos, eles têm conhecimento de acordo com o seu nível evolutivo. E quando o espírito começa a escrever pela mão de um médium, ou começa a falar pelo aparelho fonador de um médium, nem sempre você tem condições de, num primeiro impulso, saber se aquele espírito é mais evoluído ou menos evoluído. E nós sabemos que muitas vezes eles vêm com voz mansa, com fala de amor, com fala de caridade, mas eles vão se desmentir nas suas ideias. Então é essa análise criteriosa do texto que vai nos levar a entender as ideias desse espírito e saber se ele realmente é um espírito um pouco mais maduro, se já está na segunda ordem, se ainda está na terceira, mas está um pouco à nossa frente na evolução. Não, se ele está na terceira ordem e às vezes moralmente ele está mais atrasado do que a gente, porque nós sabemos que Kardec vai falar na escala espírita sobre os espíritos impuros, a 10ª classe, né, dentro da terceira ordem. Então a gente sabe que os impuros são maldosos, eles gostam de ver o circo pegar fogo, eles gostam de tirar vantagem mesmo, que eles tiver que fazer para se criar, para dar um up na sua situação, mesmo que para isso ele tenha que prejudicar alguém, ele não está muito preocupado com isso. Tá? A gente sabe que os espíritos estão mais ou menos na mesma situação em que nós estamos aqui no plano físico, né? Nós temos níveis de evolução intelectual e moral de todos os níveis e todas as possibilidades. Tá? Então a gente precisa estar atento a determinadas coisas aí, porque é outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês, já emendando um assunto no outro, em cima da sua pergunta, Arthur. Parece que nós temos médiums, espíritos e expositores espíritas meio que sacerdotes. A impressão que eu às vezes tenho é que, como a gente está com dificuldade para nos adaptarmos a uma religiosidade ou uma filosofia que não tem sacerdote, que faz ou deveria fazer a nossa consciência funcionar, ou seja, eu sei o que eu devo fazer e vou tentar fazer, só para lembrar. O fato de eu saber o que eu tenho que fazer não quer dizer que eu consiga fazer. Não vamos esquecer desse detalhe, né? Mas era para ter feito a nossa consciência funcionar. E não a gente ficar dependendo de espíritos que muito provavelmente
e eu diria quase certamente, são de terceira ordem igual a gente. Então eu percebo uma tendência a fazer oradores, médiuns, espíritos e às vezes dirigentes espíritas de sacerdotes. Então a gente está recriando uma hierarquia. Desculpa, Arthur. A gente vai recriando, né, uma hierarquia sacerdotal dentro do movimento espírita, onde isso não deveria acontecer. Onde a gente deveria estar estudando, fazendo um movimento de esclarecimento, e aí é livre dos espíritos, né? Como pode o crescimento intelectual engendrar o crescimento moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Mas parece que esse mecanismo não está claro para a grande maioria de nós ainda. Então, pelo que eu pude entender, existe também uma tendência de não só julgarem os espíritos, os desencarnados, no caso, infalíveis, mas também isso aí é estendido aos divulgadores, principalmente se eles forem médiuns. Sim, na minha opinião, o critério de Kardec tem que valer, a informação tem que ser boa, não interessa se foi o André Sobreiro, ou se foi alguém de mais nome ou de menos nome, mais conhecido numa região, mais conhecido no Brasil, palestrantes internacionais. Eu acho que tudo tem que ser filtrado. Sendo nós espíritos de terceira ordem, gente, a chance da gente dar uma escorregada e colocar uma opinião pessoal no meio, sair um pouco de doutrina, ou até não sair da doutrina, mas errar na interpretação de uma informação, é imensa. Então tudo tem que ser olhado com cuidado, tudo tem que ser olhado com critério, tá? É o que a Wanda falou pra gente, ninguém faz análise de nada, dependendo de quem é o espírito, dependendo de quem é o médium, a coisa é aceita sim. E aí nós temos essa situação em termos de projeção, Brasil, mundo, e temos situações mais regionais também, onde determinados nomes são aceitos ali regionalmente, e dentro daquela região não se discute o que determinado médium ou determinado espírito fala. Então a gente tem que pensar nisso a nível mundial, a nível de Brasil, mas também a nível regional, estadual, ou mesmo uma região dentro de um estado, né? E tem situações que a gente não fica nem sabendo, né? Não vamos esquecer desse detalhe também. Sem dúvida. Tem uma situação que eu sempre percebo. É óbvio que o estudo isolado que a gente faz é importante, né? E devemos fazer dentro do tempo que a gente tem. Mas, se a gente ficar só no estudo isolado, nós podemos cair nisso que você falou. Nossa interpretação está equivocada. Por isso que eu acho que o estudo em conjunto pode nos dar uma direção melhor, porque aí é o consenso. Não é que você dá a sua opinião, porque não, peraí, não é assim não, Paulo, é desse jeito. Aí você, não, realmente. Então, te ajuda muito para pegar o senso comum do grupo, não é isso? Arthur, você quer responder ou eu posso? Não, por favor. Eu sou totalmente a favor do estudo coletivo, seja ele pela internet, porque a internet nos possibilita isso hoje. O StreamYard está aqui, nós estamos em 3, e estamos de olho no chat, tem outras plataformas aí que possibilitam isso. Temos o estudo na Casa Espírita também, e eu gosto muito dessa tendência que o Paulo nos trouxe, né? De alguém fazer um apontamento, fala, peraí, mas essa interpretação que você deu não bate de frente com essa parte aqui que nós já estudamos lá há um tempo atrás? Então eu gosto muito do estudo em grupo, né? Eu acho muito importante, até para não cair no mesmo problema do médium, né? Porque o médium que se exercita sozinho, ele é apenas uma cabeça, entre aspas, pelo amor de Deus, né? Mas é uma cabeça só para analisar uma comunicação. Se ele trabalha em grupo, você tem 3, 4, 5 cabeças para analisar aquela comunicação. O médium que estuda, a pessoa que estuda sozinho cai no mesmo erro. Ela faz a interpretação dela, e aí tem um ponto a mais, né? Enquanto é a interpretação dela para a vida dela, para a transformação moral dela, tá tudo certo. O duro é quando essa criatura pega um microfone e vai lá para cima falar aquilo que aquilo é doutrina espírita. E isso está acontecendo o tempo todo. Vocês não precisa ser aí um especialista em assistir palestra. Não precisa ser uma pessoa com dezenas de horas de palestras semanais para saber que as pessoas estão pegando o microfone e estão trazendo opiniões pessoais. E veja que isso está conectado ao tema. Infalibilidade dos espíritos. O expositor nada mais é do que um espírito encarnado. Sim. E que está, muitas vezes, esquecendo a base,
esquecendo as obras confiáveis para trazer opiniões pessoais. E isso é complexo, porque aí você vai cair lá naquele problema que Jesus fala no Novo Testamento, né? Cego guiando cego. Uma hora vai todo mundo pro barranco. Uhum. Tá? Então, atenção a isso. Podem complementar, meninos. Mas o que você diria, por exemplo, quando a coisa é mais sistêmica? Porque o que se tem, né, são instituições que às vezes levam o movimento espírita a determinados erros de interpretação. Então, a gente vê que a coisa vai além dos pequenos grupos ou de iniciativas individuais. A coisa meio que também vem de cima para baixo. Como é que você vê, como é que o espiritismo, o movimento espírita poderia, de alguma forma, crescer e, ao mesmo tempo, para que as pessoas não levassem tanto em consideração aquilo que determinadas instituições propagam, né? Porque a tendência é ver, mas isso foi a instituição tal que disse, então eles acreditam também que como a instituição tal está chancelando aquilo, então aquilo é verdade, e aí a gente perde o argumento, né? Porque, afinal de contas, a instituição máter do espiritismo está, por exemplo, dizendo que determinado conceito, determinado espírito está chancelando aquilo que, por vezes, vai de encontro ao que Kardec e os espíritos diziam. Como é que você vê essa situação? Só completando aqui, André, dentro disso que você está colocando, nós podemos citar o exemplo clássico das obras de Rustem que a FLEB publicou. Aí um exemplo clássico. Publicou e que deu um trabalho imenso para vamos deixar assim, para tirar do estatuto da FEB, né? Mas ficou lá, né? Embora tirou não do se estatuto, tire, mas ficou lá. Sim, não se tira de quem gosta de Rustem, não é porque saiu do estatuto que a pessoa vai deixar de estudar. E é o que nós dissemos, né? Se a obra de Rustem é boa para a pessoa, para a vida pessoal dela, para a transformação moral dela, nós não temos nada contra. O Livro dos Espíritos foi muito claro nesse sentido. Toda a crença que faz o ser humano melhor é uma crença digna de respeito. As crenças que devem ser combatidas são aquelas que levam o ser humano ao mal. Tá? Acho que isso é bem tranquilo para a gente entender. Tá? Mas o que nós percebemos, e depois eu quero a opinião de vocês, é que parece que os centros espíritas maiores, que geralmente, muitas vezes, uma cidade tem um centro grande, que ministra os cursos, os estudos, e dali saem os estudos, os palestrantes e tal, para outros centros menores. Né? Parece que os centros grandes e o próprio movimento de unificação, de uma forma geral, e aí eu não estou falando do movimento do Rio, do movimento de São Paulo, do movimento de Minas, de nada específico, estou falando de uma forma geral. Parece que não entendeu bem o que é a unificação. Que eu vejo a unificação como uma oportunidade da gente conversar. Por exemplo, como nós estamos fazendo hoje. Nós temos um paulista, um mineiro e um carioca, trocando ideia aqui, oferecendo o melhor que a gente tem. Cada um tem a sua vivência, a sua experiência. E aqui a gente vai trocar uma ideia, pode haver um ponto de discordância, não tem problema nenhum, não é pecado nenhum nisso. Agora, quando a coisa descamba do jeito que a coisa vem acontecendo, com hierarquia de poder, briga pela presidência, isso acontece nos centros espíritas e acontece também no movimento de unificação. E as pessoas estão mais preocupadas com os projetos pessoais do que propriamente com a divulgação da doutrina. Aí eu começo a ficar com medo. Então eu acho que os centros grandes, né, aqueles que acabam centralizando ali os estudos, determinadas ações e que acabam servindo de apoio para os centros menores, né, como se fosse um sol irradiando para os planetas ao seu redor. E o próprio movimento de unificação, sempre lembrando, de uma forma geral, não estou apontando para estado nenhum, para região nenhuma, é geral. Parece que não entenderam bem a sua função, né? Então, quando a gente vê a FEB apoiando o Rustem, quando a gente vê as brigas de poder
Kardec sendo esquecido por determinadas federativas. A gente fica preocupado, né? Porque, querendo ou não é todo o movimento espírita que é bem instruído doutrinariamente, né? A gente ainda tem aquele dirigente meio incipiente, meio que caiu ali de paraquedas, e aí a gente tem que tomar cuidado com essa história de, todo dirigente foi escolhido pela espiritualidade. Para com isso, pelo amor de Deus. Não existe isso. Não, senhor, os encarnados têm livre-arbítrio, o movimento espírita é meio carente, uma pessoa que chega na casa hoje demonstrando boa vontade, muitas vezes em 3, 4 meses ele vira presidente da casa, ele não tem noção do que está fazendo ali. Tá? É verdade. Os espíritos escolheram, conversa. Tá? Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, por favor. Eu concordo. Sim. Não vejo nada de espírito escolhendo, não. Eu vejo a carência mesmo. A gente acha que vai chegar um salvador da pátria, que vai, a partir daquele momento, a casa vai crescer, o cara vai fazer a revolução, que vai fazer com que a casa espírita se expanda, e infelizmente o sonho de todo centro espírita pequeno é ficar grande. Uhum. Já perceberam isso também, né? Na prática de vocês aí, né? Pode falar. O grande problema dentro do movimento espírita é que poucas pessoas topam, vamos dizer assim, né, assumir a presidência de uma casa espírita, porque é um trabalho danado e sempre criticado. Então, assim, pensando nisso, talvez seja uma boa opção você separar, vamos dizer assim, a parte administrativa, ficaria como presidente, e criasse um departamento doutrinário, vamos dizer assim, para outras coisas. Porque lá você pode pôr qualquer um, mas a parte doutrinária põe aí gente que sabe, que conhece. Entendeu? Eu gosto muito dessa ideia dos departamentos. Sim, exatamente. Você põe lá a diretoria, né, uma parte administrativa, sim, mas cria os departamentos, e se você fizer parte de um departamento só, você não enche o saco dos outros e não deixa os outros te encher também. Aqui na região tinha uma casa, eu não posso citar nome nem cidade, mas vamos trazer a situação, tá? Uhum. Eu sempre achei que era um exemplo para muitas casas grandes de cidades maiores. Que cada atividade tinha um coordenador, não tinha melindre. Você fazia uma reunião com o pessoal do passe, se você não era do passe, você não ficava nem sabendo. Ou seja, você tinha uma equipe descentralizada. Se você fizesse parte do passe, mas fizesse parte da reunião mediúnica, você era chamado para a reunião do passe. Se a reunião mediúnica tivesse uma reunião, você era chamado também. Mas para reunião, para atividade que você não participava, você não era convidado, não ficava nem sabendo, o que eu acho maravilhoso. Tá? Então eu sempre gostei dessa postura. Só que o que aconteceu? De repente chegou um médium lá, com aquela conversa de, eu estou vendo os espíritos aqui, os espíritos estão me dizendo isso, os espíritos estão me dizendo aquilo, desestruturou a casa inteira. Não. E isso acontece o tempo todo. Uhum. Para quem acompanha os nossos estudos aí, sabe que eu falo com um pouquinho de veemência quando eu falo desse tipo de médium. Não tem nada contra médium, muito pelo contrário. Sim. Eu tenho contra a manipulação. Tenho contra essa história do cara falar um absurdo e falar assim, é o mentor que tá mandando dizer. Uhum. E é o que nós falamos. Ninguém discute o mentor do cara. Como se fosse um espírito evoluído e como se ninguém tivesse o dia. Peraí, tá falando diferente do que Kardec trouxe? Por que eu não posso discutir? Por que eu não posso argumentar, né? Então virou um negócio meio assim, o mentor falou, tá falado, o próprio médium às vezes, muitas vezes se cria em cima disso, porque ele tá acostumado, né? Quando ele fala que foi o mentor, ninguém discute com ele. Então está se criando uma hierarquia, né? O médium vai virar um sacerdote. Ninguém discute com o padre, com todo o respeito, tá? Ninguém discute com o padre, ninguém discute com os pastores, ninguém vai discutir com o médium. Uhum. Então eu vejo uma recriação de uma hierarquia sacerdotal no nosso movimento, tá? E para voltar à pergunta que o Arthur fez, já deixando a bola pingando para vocês, a impressão que eu tenho é que quem foi colocado ou se colocou ou chegou, enfim, não vamos discutir os motivos, nessa posição, né, de centralizar os centros espíritas maiores, o próprio movimento de unificação, parece que não entendeu bem a sua função. A gente está ali para colaborar, a gente não está ali para centralizar, a gente não está ali para aprender. Para aprender. Porque se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, gente. Eu não vejo Jesus criando discípulos. Nós, convenientemente, chamamos de discípulos, sabe Deus há quantos séculos? Eu vejo Jesus criando novos líderes
que tem que continuar o trabalho, porque, gente, crucificado ou não, mais cedo ou mais tarde, o corpo ia morrer. O corpo de Jesus era igual ao nosso, ele não era eterno. Aliás, não existe matéria eterna. Então ele não tem que criar discípulos, ele tem que criar novos líderes. E quando eu vejo a criação a gente percebe isso, né? De relação de dependência, eu começo a ficar preocupado. Porque aí a pessoa não tem condições. Se você cria uma relação de dependência, a pessoa não se organiza para caminhar sozinha. E quantas casas espíritas já caíram porque girava ao redor de uma pessoa só, e aí acontece alguma coisa. Pode ser saúde, pode ser um problema espiritual, um problema obsessivo, e ninguém sabia se virar. Fiquem à vontade para complementar. Até cada vez, não entendo. Percebi uma situação que Kardec colocou isso depois de muito tempo, e que vai aí bater com muitas casas espíritas, é aquela ideia do presidente mandão. Tá? A sugestão do Kardec é que criasse um grupo, que seria um conselho, né, aí vai variar a quantidade de pessoas, 7, 9, não importa, mas o bom que fosse um número ímpar para desempatar nas votações. E nesse grupo, que seria o conselho administrativo, escolhia um para ser o presidente. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no Brasil, nós precisamos, as instituições precisam de alguém para representá-la perante a sociedade, perante os órgãos públicos. Então, seria só para isso, ok? Então, todas as decisões da casa seriam feitas em conjunto. E ele seria o presidente, seria um voto apenas. Agora, aqui nós temos presidente mandão, vocês têm que fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu mando, e fim de papo. Aí tá tudo errado, cara. Não dá certo. O negócio desse não dá certo. Não vai mesmo. E aí o que acontece, né, Paulo? Vocês têm que fazer do jeito que eu quero, porque é o mentor que tá... E ainda fala, apela pro mentor, coitado. Não, isso acontece o tempo todo, gente. A criatura fala uma grande bobagem, depois bota na culpa dos espíritos, e aí vem um grande problema. Ó, eu não sou médium. Se eu não tiver conhecimento doutrinário, o que vai acontecer? O fulano falou que o mentor mandou, eu sou obrigado a acreditar. Então a mediunidade, ela vira o que nesse caso, né? E aí os amigos que estão conosco aí no estudo Livro dos Médios sabem que eu bato muito nisso. Vira uma grande forma de manipulação. Teoricamente, você está vendo o que eu não vejo, está sentindo o que eu não sinto, está captando o que eu não capto. Como é que eu posso saber? Eu não estou nem dizendo que, nesse caso, que o médium seja um mentiroso. Ele pode estar simplesmente enganado. Como é que eu vou saber se ele está enganado ou não? Ou, em alguns casos, se ele está mentindo ou não? Só conhecendo a doutrina. E se tiver um espírito obsessor se passando pelo mentor, como é que fica? Também, né? Nesse caso... A mediunidade fica comprovada, mas aí já não é o mentor, já é um mistificador se passando. Não, eu estou falando assim, o fato de aceitar tudo, ele nem sabe se aquele espírito é realmente, é isso que eu estou falando. Sim. E tem uma pergunta da Sheila que eu posso tentar colaborar? Claro. Eu te falei que a matéria não é eterna, né? Ela está dizendo assim, como podemos saber se a matéria fluídica não seja eterna? Aí, Chile, a gente não está trabalhando com matéria, nós estamos trabalhando com o princípio material. O princípio material, que é o fluido cósmico, é eterno. As formações derivadas do fluido cósmico não são eternas. Nem o perispírito, porque eu trocando de mundo, eu troco de perispírito. E posso alterar o meu perispírito o tempo todo. Basta eu alterar o meu pensamento. E lembrando, né? Kardec vai resumir na palavra pensamento todos os atributos da alma. Sentimentos, sensações, desejo, vontade, memória, etc, etc. Tá? Então, o meu perispírito muda o tempo todo. Tá? Então, o que ela está chamando de eterno e nós concordamos, aí já não é a matéria em si, é o princípio material eterno. O fluido cósmico está aí e nunca vai deixar de existir. Mas as transformações do fluido cósmico, todas elas, invariavelmente, têm prazo de duração, né? A única coisa eterna é Deus e imortal a alma, pelo menos na minha maneira de entender. Sem dúvida, você estava se referindo ao corpo de Jesus, né? E como qualquer corpo físico, ele não é eterno, né? Então foi dentro desse contexto, desse assunto, desse contexto que você se referiu, com certeza. Então, André, a gente também, então, como você está nos passando,
é que essa questão da infalibilidade anda se alastrando, passando dos espíritos, né, para, inclusive, os próprios médiuns e os divulgadores, né? Então, isso não deixa de ser algo com o qual nós nos acostumamos por várias encarnações, que é a tal da idolatria e o endeusamento. Então, isso você acha, então, considera que está muito presente ainda no nosso movimento espírita. Eu vejo isso e vejo também uma dose ainda bem considerável de fanatismo. Uhum. Quando, na verdade, o que Allan Kardec vai sugerir? Ele vai sugerir uma fé equilibrada. Uhum. O fanatismo ele não é equilibrado, ele vai para o extremo, né? Kardec vai falar sobre os espíritas exaltados, no livro dos médiuns, no 3º capítulo ali, salvo engano, é o do método, né? Ele vai falar sobre os espíritas exaltados, ele vai falar sobre aquelas pessoas que aceitam tudo e que, em cima do que ela aprendeu, ela sai falando à torta e à direita, sem critério, sem nada, e diz ali claramente que eles trazem muito mais prejuízo do que propriamente vantagens para o movimento espírita de uma forma geral. Tá? Então eu ainda, por incrível que pareça, por mais que Kardec tenha falado que a nossa fé ela tem que estar pautada em fatos, e tem uma frase dele na Revista Espírita que eu acho extraordinária, que na dúvida, na ausência de certeza, a dúvida é a atitude do ser humano sensato. E ele mesmo vai fazer isso, gente. Ó, falaram que aconteceu o fenômeno lá, em tal lugar. É possível, segundo as leis que os espíritos revelaram? Sim. É possível. Temos como garantir que o fenômeno aconteceu? Não. Olha o bom senso de Kardec. Segundo as leis que os espíritos revelaram para nós, é possível? Sim, é possível. Por exemplo, voz direta. É possível? É possível. Ele discutiu isso lá na teoria dos fenômenos físicos. Depois discute no próprio capítulo relativo à voz direta, né, pneumatofonia. Então, é possível? É possível. Podemos garantir que o fenômeno aconteceu? Nesse determinadas situações, não dá, porque não há testemunhas, ou então poucas testemunhas, e você não tem como provar a idoneidade das testemunhas. Às vezes a pessoa tem interesse em provar que aquele fenômeno existiu por algum motivo. Então é o bom senso de Kardec, né? Mas eu acho que esse fanatismo ainda reina um pouco, sabe? Por determinadas personalidades, né? A gente volta lá para o critério de autoridade, né? Sem dúvida. Esse assunto que o Zé Aparecido trouxe aqui, se a gente for começar, eu posso cancelar o livro dos médiuns depois e a gente pode pegar. Ele fala dos gurus, né? E essa coisa de guru em casa espírita, quando isso vai mudar, se é que vai mudar? Zé, vai mudar quando o pessoal começar a estudar. Eu vou trazer uma frase aqui, ela já gerou alguma polêmica aí, teve um pessoal que andou se doendo. Gente, quando a gente começar a estudar para valer, vai ter muito guru, muito espírito que vai ficar desempregado. Vai perder o emprego. Por quê? Porque a gente vai entender que não é mentor de nada. Vai querer orientar uma casa espírita, não orienta nem a si mesmo. E a gente pode afirmar que isso não está acontecendo, que não tem nenhum espírito terceira ordem sistemático dirigindo trabalho de médium, dirigindo casa espírita? Alguém aqui tem coragem de afirmar que não, que isso é utopia? Eu não tenho. Até pela experiência que a gente tem visitando casas espíritas, né? Depois da pandemia eu ainda viajei muito pouco, né? Até pelas limitações que eu tenho aqui, que eu comentei com vocês. Mas antes da pandemia eu viajei muito, conheci muitas casas espíritas, muito dirigente. Gente, o que nós temos de dirigente que não conhece doutrina espírita é um absurdo. Sim. Se tivesse um mínimo de bom senso, ia dizer o quê? Não, eu não posso ser presidente da casa espírita. Então, aqui na minha região eu vejo dois extremos. Tem gente que se agarra na presidência e não sai mais. Outros até saem, mas depois de 2, 3 anos tem que voltar para corrigir bobagem que novato fez. Aí troca de presidente, entra um novato que não quer nada com a gente. Nós estamos nos dois extremos. Ou alguém se agarra e não larga mais,
Ou então o guru larga, entra alguém, aí não tem compromisso com nada, não sabe lidar com gente, não tem essa estrutura para lidar com pessoas, mas ao mesmo tempo sem sair da seriedade doutrinária, que isso é outro problema. Em cima desse conceito de caridade, a gente acha que pode alterar a prática espírita, porque senão o fulano vai embora. Gente, isso aqui é um centro espírita. Se a pessoa quer trazer Umbanda para cá, você me desculpa. E pelo amor de Deus, não tenho nada contra Umbanda. Muito pelo contrário. Conheço vários médiuns de Umbanda, são gente boa, eu acho uma filosofia extraordinária. Não confunda as coisas. Uhum. Mas, gente, vocês já pararam para pensar que cada um que chega na casa espírita acha que sabe de doutrina? É verdade. Cada um que chega na casa espírita acha que sabe de doutrina e quer fazer a doutrina do jeito dele, e se o dirigente não tiver conhecimento e essa seriedade, ó o livro dos espíritos aqui, ó. Você falou que não é assim, você está pautado em quê? Me conta. E em cima desse conceito de caridade distorcido, a gente vai, não, então, né, de vez em quando aí usar uma roupinha branca é bom, né? Uhum. Ah, de vez em quando um patuazinho de arruda no bolso não atrapalha ninguém. A gente faz um meio termo para não perder um frequentador, né? É. Eu gosto Você muito vai de uma fazer frase, concessões, né? eu gosto de uma frase que o Alberto Almeida falou há muitos anos atrás, eu dei muita risada e não esqueci nunca mais. Vira um centro espírita à la carte, não à la Kardec. Então eu acho essa frase genial, cara. Vira um negócio à la carte e não à la Kardec, né? Então a pessoa se serve do que ela quer. Ela muda a prática espírita e o duro é quando ela, enquanto é para a vida dela, tá tudo certo, né? É a transformação moral dela. Agora, quando ela pega um microfone e vai falar de doutrina, ou ela dirige uma prática espírita, uma reunião mediúnica, uma reunião de estudos, aí a coisa complica. Aí fica parecendo que aquilo que a pessoa quis fazer a mudança é a visão da doutrina. E aí você me desculpa, mas aí eu não consigo concordar. Tem um outro argumento, André, que a gente também vê muito por aí, principalmente por parte dos novidadeiros, os que querem trazer tudo dentro do movimento espírita, para a casa espírita, é justamente isso. Ah, mas Kardec não era infalível. Aí já eles tentam inverter já a questão, né? E aí gostam de passar a ideia de que o espiritismo estaria sentado só sobre a cabeça de Kardec, que as novidades que eles estão trazendo representam um progresso. O que você diria acerca disso? Até quando, até que ponto vai esse progresso? A gente sabe que a doutrina é progressiva, mas em quais critérios esse progresso tem que se assentar? O que eu vou falar aqui provavelmente não é novidade para ninguém, mas todo bom expositor espírita, principalmente aqueles que vêm para essa situação que nós estamos, né? Colocar algumas informações na internet e até certo ponto dar a cara para bater, porque a gente sabe que pode repercutir bem e pode repercutir não bem. A gente não estuda apenas a doutrina espírita, a gente estuda também o movimento espírita. A gente tem que estar de olho nas tendências do movimento. E o que eu percebi? Uhum. Toda vez que alguém tenta relativizar Kardec, algum objetivo ela tem. E, em geral, de cada 1000 casos, 998 são o quê? Eles não querem admitir que determinados espíritos erraram. Porque se você admitir que Kardec é a doutrina, você vai ter que admitir que determinados espíritos erraram. E se você comparar as informações, o Zé Aparecido pedindo para o pessoal deixar um like. O pessoal que está no meu canal, se puder fazer esse favor também, viu, gente? Aproveita aí, por favor. Então, quando você relativiza Kardec, algum objetivo você tem. E, em geral, é não ter que admitir que determinados espíritos, ao escrever, trouxeram algumas informações, assim, duvidosas. Não vamos nem dizer que está certo, está errado, porque aí nós teríamos que pegar pontos de livro esse, livro aquele, comparar com Kardec, e aí nem assim a gente entra, muitas vezes, nem assim a gente entra num acordo. Tá?
Então, sugiro não entrarmos nisso agora. A gente pode até fazer uma live para isso. Sim, muito preparados para os fluidos que a gente vai receber depois disso, né? Mas, enfim. Aí, como dizem os espiritualistas, haja arruda, haja roupa branca. Mas tudo bem. Então, toda vez que se tenta relativizar Kardec, a gente tem algum objetivo. E até onde eu prestei atenção, geralmente não ter que admitir que determinados espíritos erraram. Dá um jeito de colocar, de alguma forma, assim, alguma falha em Kardec, ou alguma relatividade em Kardec, porque, gente, os critérios estão aí. O que Kardec fala no controle universal? Lógica, bom senso, concordância com o que já está estabelecido, porque é um movimento que as pessoas não entenderam. Gente, não é que não possa haver progresso, só que o passo à frente não pode desmentir o anterior. Concordância com o já estabelecido. Se você perguntar a minha opinião pessoal, embora eu deixe claro, é pessoal que eu vou falar aqui agora. Tá? Acho que a concordância com o já estabelecido foi o ponto menos entendido. Que para ser considerado uma revelação, a informação seguinte não pode desmentir a anterior. Ó, Jesus não desmentiu os 10 mandamentos. Lembra? A primeira revelação está sentada na figura de Moisés. Não é no Pentateuco de Moisés como um todo, é nos 10 mandamentos. A lei de Deus está ali. Depois vem Jesus. Depois vem Kardec. Uma não desmente a outra em nada. Então, esse critério eu acho importante. Então, o processo de evolução das informações tem que ser criterioso. Outra coisa importante, ele fala ali, a lógica e o bom senso. Gente, lógica é um conceito relativo. O que é extremamente lógico para você pode ser a coisa mais sem noção do universo para mim e vice-versa. Então, quando você falou dos novidadeiros, né, eu tenho muito cuidado com esse tipo de coisa, gente, porque cada doutrina que surge, sempre tem um reformador vindo querer mudar alguma coisa. E quando Kardec fala dos falsos profetas da erraticidade, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa. Olha lá, o Mateus nos ajudando, né? Não desmente, não se contradiz, exatamente. É sempre um passo à frente. E aqui é outra coisa que dá muita confusão também. Nós fizemos um estudo lá no meu canal. Tá? Quando a gente fala que a terceira revelação amplia a segunda, nós não estamos dizendo que Jesus é menor do que Kardec. Nós estamos falando da revelação, nós não estamos falando do revelador. E as pessoas não entenderam isso. Porque aí tem gente que fala assim, vocês estão dizendo que Jesus está ultrapassado? Aonde que nós falamos isso? Nós estamos falando que Jesus... Ei, Paulo, pois não. O André, tem uma fala de Jesus que ele diz mais ou menos assim, tá? Não é literal. Eu tenho muita coisa para vos dizer, vocês não têm capacidade de entender ainda. Pois é. Então, prova que o quê? Que a revelação é progressiva. Progressiva como? De acordo com a nossa capacidade de entender. Então, dentro desse critério, eu acho até que a revelação espírita não é a última. Vai vir uma outra para frente, conforme a capacidade dos que vão nos suceder, cara. E vai crescendo, isso é até sei onde. Você vê que Jesus colocou nessa condição temporal, né? Vós não podeis suportar ainda, ou não podeis suportar agora. É lógico que Jesus não tinha limitação, mas o tempo em que Jesus encarna traz limitações. Não tinha ciência. Não tinha medicina para falar o que a alma pode fazer com o próprio corpo. Que pode fazer bem, resignada, feliz dentro do possível, bons pensamentos, produzindo saúde. Lógico que não é só o bom pensamento, não adianta nada você ter bons pensamentos e comer gordura a semana inteira. Tomar refrigerante a semana inteira. Tá? Então é bons pensamentos, mas é ação também, né? É alimentação saudável, é atividade física, enfim, gasto calórico. Então não tinha... Eu acho que a frase mais fácil da gente entender isso é quando ele fala sobre as muitas moradas na casa do Pai. Gente, não existia a ciência que estuda os planetas aí, me ajuda aí. Astronomia? Isso, não existia astronomia para falar, gente, tem um Sol, os planetas giram ao redor do Sol, esse sistema todo gira dentro da constelação, a constelação gira dentro da galáxia. Mas mesmo assim ele fala.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Kardec trouxe até 2 interpretações, né? Trouxe a pluralidade dos mundos, mas trouxe também os diferentes estados da alma na erraticidade. Uhum. Eu acho que esse caso, né, das muitas moradas na casa do pai é um caso típico para você entender que houve um entendimento na época, mas a ciência trouxe um entendimento infinitamente maior. Quando ele fala também, né, a candeia do teu corpo é o teu olho, se teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado, se seu olho for mal, todo o teu corpo estará em treva. Enfim, isso aí a ciência veio provar o quê? Que dependendo da nossa maneira de reagir aos estímulos do mundo, por isso que ele fala do olho, a gente vai ter mais ou menos saúde. Porque a saúde física, ela de certa forma é decorrente da saúde da alma, né? De como a alma está enfrentando os seus desafios, né? Mas precisaria da ciência para trazer isso, né? Então Paulo lembrou bem, Jesus trouxe essa conotação temporal, ó, tem muito para falar, agora não dá. Aí vem a doutrina espírita, que não desmente Jesus em nada, muito pelo contrário, amplia, mas aí é que está a confusão das pessoas. Não estamos dizendo que Jesus esteja ultrapassado, não estamos dizendo que Kardec seja maior que Jesus. Só que a limitação, a revelação de Jesus, ela está limitada num tempo onde não havia tanta ciência quanto há hoje. A doutrina espírita, segundo o próprio Kardec, tem que aproveitar o que a ciência trouxe para poder expandir. Fiquem à vontade para comentar, queridos. Não, sem dúvida, concordo plenamente. E dentro dessa questão da infalibilidade dos espíritos, você também deve estar acompanhando, principalmente pela internet, né? Há um certo movimento que vem crescendo muito, que é o da espetacularização da mediunidade. E dentro desse movimento aí sensacionalista, determinados indivíduos começam então a se dizer incorporados, e isso tudo com a câmera filmando, e, né, isso obviamente vai atrair muita gente, porque a gente sabe que as reuniões mediúnicas sérias, em sua grande maioria, né, não são abertas ao público. Então a internet acabou, né, facultando isso daí às pessoas, e esses espertalhões, digamos assim, sabendo bem disso, né, se dizem aí incorporados a cada ligar de câmeras. Então, e obviamente, né, que as pessoas, se não considerassem esses espíritos infalíveis, nem se interessariam muito por essas manifestações, porque saberia que ali, né, poderia haver, aliás, com muito mais probabilidade, espíritos inferiores, né, pseudo-sábios, enfim, muito mais provável que eles estivessem ali se apresentando, né, do que espíritos superiores. Como é que você tem visto essa espetacularização aí da mediunidade e todo esse comportamento? Eu vejo da mesma forma que você, e tenho até um caso para trazer para a gente aqui. Uma vez eu estava numa cidade um pouco maior, longe daqui, e determinada cantora espírita, teoricamente médium, tinha passado pela cidade uns dias antes de mim. E aí chegou para mim, me contaram que determinado espírito queria se manifestar, e ela estava cantando, ela disse que respondia para ele pelo pensamento. Não, agora não é hora. E que o espírito insistiu tanto, eu já botei a mão na testa, falei, ai meu Deus do céu, me ajuda. Tem misericórdia, não me põe nessas roubadas não, por favor. Mas não tinha mais jeito de pular fora, eu já estava na conversa, né? O espírito insistiu tanto que ela deixou, e aí eu deixo a pergunta no ar, né? Eu adoro deixar a bola pingando. Será que espíritos verdadeiramente sábios ficam insistindo para se manifestar fora de hora? Assim? A médium já tinha falado não, e o próprio fato dela ceder mais à frente pela insistência já mostra que ela também não tem uma força doutrinária, né? Não tem aquela coisa de, ó, você não vai se manifestar aqui, acabou, quem manda aqui sou eu, o corpo é meu. Tá? Segura seu tchanzinho aí. Não teve essa força. Mas espíritos, você imagina, sei lá, Paulo de Tarso fazendo isso?
Jamais. Imagina, Hahnemann, Lacordaire, São Luís, gente, esses espíritos estão aí, viu? Eu já questiono até esse diálogo. Você cantando, dialogando com o espírito, sinto muito, cara. Ou uma coisa ou outra. Você tem que ter um pensamento bem equilibrado e bem organizado para cantar e ao mesmo tempo. Vamos cantar precisa de concentração, cara. Não é assim, entendeu? Você seguir a letra, a música que está tocando, não é assim. Que isso? Loucura. Mas veja que a falta de entendimento, né? Espírito que está querendo se manifestar em hora que não é para ele se manifestar, gente. É como aquele médium que a gente sabe que existe, né? Que ele está 100% do seu tempo de plantão para os espíritos. Se os espíritos falar, vamos trabalhar agora, ele larga o almoço, ele larga o feijão queimar, ele larga o carro acabar a gasolina, ele não vai trabalhar para ficar à disposição dos espíritos. Gente, espírito de segunda ordem, estou falando dos puros, tá? O espírito de segunda ordem, ele sabe que eu não encarnei para ficar à disposição de espírito, não encarnei para ficar à disposição de doutrina espírita. Eu aprendo doutrina espírita para me melhorar e aplicar isso na minha vida. Uhum. Então, o espírito de segunda ordem, o meu anjo guardião, verdadeiramente, embora eu não saiba quem é, então, se alguém aí tem notícia, não é para me contar, porque eu confio no mecanismo, né? Entendendo o mecanismo, eu não preciso de nome. Ele sabe que, além de expositor espírita, de estudante, eu nunca fui estudioso, muito menos pesquisador, eu sou um estudante. Além de estudante de espiritismo, eu sou profissional, eu não ganho 1 centavo com doutrina espírita, nunca ganhei. Pelo contrário, eu gasto. Tá? Porque quando a casa espírita me dá o combustível, a manutenção do carro é por minha conta. 4 pneus do meu carro é R$2.000. E eu não... Como é que fala? Eu não materializo dinheiro. Não aprendi. Não consigo. Então, olha só. O meu anjo guardião, ele sabe que, além de estudante de espiritismo, eu sou um profissional. Eu sou filho. Eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu sou irmão. Eu sou um membro de sociedade. Então não é possível que os espíritos verdadeiramente sábios queiram, por exemplo, que nessa fase em que eu estou cuidando da minha mãe, eu faça 5, 6 lives por semana. Então eu não posso dizer que cada convite aqui foi os espíritos que mandaram me convidar. Então vale a mesma coisa para o médium, meu filho. Se algum médium está fazendo para você esse tipo de pressão, porque estudando a escala espírita você vai entender que espíritos de segunda ordem não pressionam. Está lá no livro dos médiuns, né? Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, retiram-se. Gente, retira-se não é abandonar. É deixar você plantar o que você quiser na esperança de, na hora da colheita dolorosa, você repense o plantio. Não é abandonar. Tá? Então, se você é médium, mas sente aquela vontade... Bom, aliás, está no livro dos médiuns isso, lá no capítulo da obsessão. Se você sente aquela vontade incessante de escrever, ou se você tem uma mediunidade mais patente, né, se você vê os espíritos, e algum espírito estiver falando para você trabalhar o tempo todo, para você ficar à disposição dele, comece a desconfiar. Por isso que nós brincamos lá atrás, né, Arthur e Paulo? Começou a estudar, tem mentor que vai ficar desempregado. E já que a gente está falando nessa questão dos exotismos envolvendo a mediunidade, e o tema infalibilidade dos espíritos, teríamos outra questão aí, que é, não satisfeitos com a infalibilidade dos espíritos, agora criar a infalibilidade dos ETs. Como é que você vê isso, a invasão dos ETs nas casas espíritas e pessoas que se dizem médios recebendo ETs por aí, inclusive quase meio que Jornada nas Estrelas, o ET falando igual robozinho, como é que é essa história toda? Então, eu não tenho notícia de nenhum caso em casa espírita, né? Tem um caso no movimento, a gente tem notícia aí de alguém que diz que a mentora dela é de outro planeta, eu não sei a lógica disso. Nós temos espírito de segunda ordem na psicosfera da Terra, eu preciso importar? É verdade.
Eu gosto do teu sarcasmo, viu, Arthur? A gente vai se dar bem, viu? Gosto muito dessa zoeira aí. Enfim, eu não entendo a lógica. Qual a necessidade do meu mentor ser de outro planeta? Se aqui nós temos espíritos segunda ordem bastante elevados, isso está na escala espírita, né? A diferença de um espírito de terceira ordem para um de segunda é um negócio absurdo. Os espíritos de segunda ordem, eles não têm nem pensamentos no mal. Ou seja, nenhum pensamentozinho no mal. Por que eu preciso pegar de outro planeta? A gente não vejo lógica nisso, tá? Agora, casos específicos assim, fora esse que tem aí, né? O movimento como um todo, né? Caso específico de casa espírita, eu não conheço. Se vocês quiserem fazer algum comentário nesse sentido, até para eu saber o que está acontecendo. No caso de indivíduos, eu concordo com você, André, mas em relação a instituições, pode ser que a coisa pode mudar de figura. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito São Luís, segundo a informação que a gente conta na Revista Espírita, ele era habitante de Júpiter. Então, ele era o mentor da Sociedade Espírita de Paris, tá? Então, tinha uma missão de participar do movimento de trazer a doutrina espírita, e ele morava lá. Então, nessa condição mais abrangente, tudo bem. Agora, de individual, eu concordo plenamente com você, sem chance. Não, eu tenho que ser bem sincero, gente. Essa informação de São Luís pertencer a Júpiter eu desconheço. Tá? Eu lembro de Mozart, não, mas tem. Eu lembro de Palissy, mas essa eu desconheço, tá? Então eu tô sabendo agora. Essa aí eu posso depois te passar. Aqui. Não, por favor, faça isso, porque a gente está aqui para aprender também. Tá. Eu até já comentei isso com o Arthur, né? Pode falar na Revista Espírita que tá isso, né? Na Revista Espírita. Eu topei com isso assim, de bobeira também, tá? Não é que eu saí procurando, não. Uma hora lá, eu estava atrás de espíritos habitantes de Júpiter, dentro de um contexto de pesquisa que eu estava fazendo, então eu encontrei com eles. Ué, que é isso? Né? Mozart que a gente lembra, né? O caso de Palissy a gente também lembra. Mas o de Mozart também, que manifestou lá também, né? O Mozart foi evocado e atendeu a evocação, né? Palissy. Mas esse caso, ou eu não li esse texto, ou passou batido, mas enfim, manda para mim quando você puder, aí que eu faço questão de estudar, né? Vivendo e aprendendo. André, a coisa mais interessante, eu sempre falo com o Arthur, porque eu já estou, talvez, na terceira vez que eu estou lendo a Revista Espírita. Cara, a quantidade de coisa que você acha que você não viu da primeira, da segunda leitura é absurda. Né? Então, chega numa situação seguinte, nós não podemos parar de ler, a verdade é essa, porque toda vez que você estuda, você enxerga coisa nova. Mas por que você enxerga coisa nova? Porque entre uma leitura e outra, o seu conhecimento aumentou, então sua visão ampliou, você enxerga mais. É óbvio. É só isso. Na verdade, às vezes não é que a gente não enxergou a informação, né? A gente não soube interpretar naquele momento. E não é do seu interesse também, sua área de interesse, você passou batido. Então, como o meu interesse era buscar habitantes de Júpiter que tinham manifestado na codificação, eu encontrei essa informação de São Luís. Então, quando você puder, manda para mim, Paulo, porque eu faço questão. É vivendo e aprendendo. Sim, eu mando. Kardecpédia deve achar, só botar Júpiter lá e sair. Boa. Aliás, vale ressaltar aqui que grande ferramenta nós temos em mãos, que é a Kardecpédia, né, associando toda a obra de Kardec em si. Então, você joga lá a palavra Júpiter, vai aparecer todas as citações de Júpiter em todas as obras de Kardec. E lá embaixo da página, você vai clica lá nos textos relacionados e você vai ter uma noção muito boa de textos que ajudam a entender o que aquele texto que você pesquisou está dizendo. Então, complementa as informações, é uma ferramenta e tanto, viu, gente? Que pena que nem todo mundo sabe a importância da Kardecpédia para quem estuda o Espiritismo hoje. Iniciativa do nosso querido Cosme Márcia, né? Iniciativa do Cosme, conversei com ele sobre isso, nós nos encontramos em junho do ano passado num evento lá em Poços de Caldas. Conversou bastante sobre isso, cara. Tanto a Kardecpédia como o Kardec Play são ferramentas extraordinárias. A Kardecpédia é gratuita, a Kardec Play tem
uma taxinha, né? Irrisória. Tem muitos canais aí que se paga bem mais e não tem 1/3 do conteúdo que o Kardec Play tem, a profundidade que o Cosme Massa consegue dar aos textos de Kardec, mas, né, fica a dica aí. E, André, o que você então nos diria para que o neófito na doutrina, ou quem ainda tenha dúvidas, o que pode fazer, o que a pessoa deve fazer então para que ela consiga, né, ter esse conhecimento, realmente possa se imunizar, né, de todos essas interpretações equivocadas que por vezes a gente vê espalhadas aí no movimento espírita? A sugestão que a gente dá é um estudo mais profundo possível, tá? Entendendo bem cada parágrafo. Não sei como é que funciona aí na região de vocês, mas aqui na minha eu percebo que as pessoas leem, mesmo no estudo coletivo, um parágrafo imenso, depois faz um comentário mais raso que poça d'água. E muitas vezes, quando você está no final do parágrafo, você já nem lembra o que você leu no começo. Quando eu, particularmente, vou parando de frase em frase. A pessoa fala assim, mas André, não demora demais? Fala, querido, eu sou imortal, por que eu tô com pressa? Eu tenho a eternidade para entender, eu não preciso ter pressa. Então eu vou de frase em frase. O que essa frase quer dizer? Para mim, como espírito imortal, porque a prioridade tem que ser a transformação moral. E em termos doutrinários também, o que ela tá me trazendo, né? Então para de frase em frase, pega aquela ordem que Kardec sugere no Livro dos Médiuns, que eu acho extraordinária também. Porque, gente, o livro que é o Espiritismo, ele é pouco conhecido no movimento, mas ele tem informações extraordinárias. Aquela informação de Kardec dizendo que a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo, o homem é um ser triplo, ou seja, se você imaginar só o ser pensante sem o perispírito, seria a alma ou o espírito com M no. Gente, essa informação é primordial para você entender o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Existe o princípio material, existe o princípio espiritual, que é a alma ou o espírito com E minúsculo. E existe Deus, os 3 elementos do universo. Depois, lá na frente, ele vai explicar o que é o espírito enquanto individualidade. Aí é livro 2. Mas se você não entende esses conceitos, você corre o risco de interpretar tudo errado. Então veja, o livro que é o Espiritismo, ele foi escolhido por Kardec para trazer essa conceituação para depois você entrar no Livro dos Espíritos com mais segurança. Essa informação é primordial. Então, na ordem, né? O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Veja, os espíritas querem morrer, mas ele não sugeriu o Evangelho? Por que ele não sugeriu o Evangelho? Gente, o Evangelho é só a parte moral, viu? Você não vai entender Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Você vai entender a parte moral, que é a mais importante, eu não tenho dúvida. André, não vai entender a doutrina como um todo. Pois não, Paulo? A surpresa que eu tive há uns tempos atrás é a seguinte. As pessoas perguntavam para mim que livro que eu recomendava para entender um pouco do Espiritismo. Pessoas que não conheciam de nada do Espiritismo. Eu indicava o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. O retorno não era positivo. As pessoas cansavam com o livro, muitas perguntas, e ficavam naquele lenga-lenga, nunca que deu certo. Até que um dia eu li alguma coisa lá do que é Espiritismo, só que livrinho legal. Eu comecei a receitar a leitura do que é o Espiritismo. E aí a resposta foi positiva. Cara, eu fiquei todo feliz. Eu descobri a eureka. Depois o que eu descobri depois que eu fiquei morrendo de vergonha. Lá no Livro dos Médiuns, no próprio o que o Espiritismo manda ler, essa como sendo a primeira obra da pessoa. Então é coisa que Kardec recomendou, cara. E é justamente isso, é interessante porque ele dá uma ideia da filosofia espírita, tipo assim, se aquilo que o cara estiver lendo no que é Espiritismo for aquilo que ele está procurando, ele pode entrar numa boa. Se não for, já pode saltar fora, porque ele já tem essa visão. É muito, muito, muito bom mesmo. Impressionante. Aqueles diálogos de início, né, os 3 diálogos de início lá, que diga-se de passagem, né, tudo me leva a crer que sejam fictícios, né?
Sim, sim, é fictício. Ele cria personagens, né, gente? Ele cria o personagem didaticamente para trabalhar os temas. E outra, ele vai reunir naquele católico todas as dúvidas que os católicos mandavam para ele. Ele cria um personagem e sintetiza tudo que ele recebia de dúvida dos católicos. Isso é tranquilo de entender. Então, qual é a chance de um cético trazer em si a dúvida de todos os céticos? Então é lógico, ele pega tudo que os céticos têm de dúvida e cria um personagem. Isso deve ser bem tranquilo para todo mundo entender. Sim. Então eu acho um livro extraordinário. Depois ele ainda vai fazer um movimento de ir sintetizando pontos, né? Aí já não é mais diálogo, aí é um texto descritivo mesmo com os pontos principais. Então é um livro extraordinário e infelizmente muito pouco conhecido. E sobre a pergunta da Mônica, ele é o Espiritismo em sua mais simples expressão, ele é um livro extremamente resumido. Então tem aquela conotação de meio que chamar atenção. Eu acho o Espiritismo em sua mais simples expressão, eu não li ainda. Eu tenho, tá aqui entre os meus, mas eu não li ainda. Só que ele é extremamente resumido. Pode cair no erro que aconteceu com o Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Que ele admite lá na introdução do Livro dos Médiuns que ficou resumido demais. Ele não tem erros doutrinários, mas ele pode, por ser muito resumido, levar a interpretações erradas. Aliás, o próprio Kardec fala isso logo no começo do livro 3, ali no Livro dos Espíritos, né? Que todas as ideias muito resumidas deixam margem para interpretação. Então, primeiro você dá o resumo, mas depois você tem que fazer a expansão para a pessoa entender com profundidade e com um alicerce bem feito, né? Com aquela base bem feita, né? Então você não pode deixar no resumo. O resumo é muito complicado. E Kardec, como pedagogo, sabia disso. E o que é o Espiritismo, na verdade, ele trabalha respostas em função dos questionamentos que surgiram ao longo do tempo, principalmente dos detratores do Espiritismo, e foca em cima delas. Então, ele desenvolve uma linha de raciocínio, por exemplo, para provar que a reencarnação existe. No outro, só fala reencarnação, ponto. Então, essa que é a diferença. Vejo da mesma forma. E a questão das obras mediúnicas, que por vezes acabam tomando aí o tempo em que as pessoas deveriam estar lendo as obras kardecianas. Como é que você vê isso? Há espaço em determinado momento para as obras mediúnicas? Quando que elas deveriam ser lidas? Ou se deveriam ser lidas? Como é que você enxerga isso? Nesse momento, Arthur, Paulo e amigos, eu gosto muito dos dizeres de Paulo de Tarso, né? Vê de tudo, retém o que é bom. Agora, para você saber se é bom ou não, você tem que conhecer Kardec. Sim. Então, nós não temos em movimento espírita, e muito menos em doutrina, o chamado Index Librorum proibido. Claro. Sem dúvida. Tem nada proibido. Agora, você só vai separar o joio do trigo, ou na metáfora que o professor Cosme gosta muito, né? O feijão bom do feijão ruim da pedra, se você tiver esse conhecimento do alicerce de Kardec. Então pode ser lido? Não tem nada que seja proibido. Mas estude Kardec para chegar lá na frente, a hora que você for ler o romance, e falar, peraí, isso aqui, né? Como diz o filósofo Pircorococor, vamos com calma, não é bem assim que funciona. A gente já viu livros, inclusive, que falam que os espíritos foram para o umbral para fazer resgate, chegou lá, eles diminuíram a luminosidade do perispírito, mas acenderam fogueira. Uai, entendi essa, não? Eu diminuo a luminosidade, mas acendo uma fogueira? Uai, a luminosidade foi diminuída para não chamar atenção. Aí você acende uma fogueira, o que acontece? E aí eu fico tentando entender, né? E prefiro não criticar, porque vai que fui eu que não entendi, né? Como eu tenho essa tendência, né, de não me achar dono da verdade, e não sou mesmo, né? Eu não precisaria nem dizer isso, mas eu fico tentando entender, né? Gente, se alguém entendeu isso, pelo amor de Deus, me manda aí que eu quero saber que história é essa, de diminuir a luminosidade do perispírito e acender uma fogueira. Então, tudo cabe, desde que você entenda o alicerce kardeciano com profundidade.
E graças a Deus, no pós-pandemia, e aqui a gente vai fechando as ideias para eu poder participar dos estudos depois. Sim. No pós-pandemia, a gente percebe que alguns grupos de estudo, algumas lives com profundidade, com seriedade em Kardec surgiram. Não é que não existissem antes da pandemia, mas a pandemia trouxe essa novidade, não sei se eu posso chamar assim, enfim. Então, graças a Deus, a gente tem hoje acesso a estudos sérios e profundos de Kardec no YouTube, gratuitos. Gratuitos, para aqueles que não gostam, acham que não deveria cobrar, tá aí no YouTube, gratuito para todo mundo. E aí você se associa no canal, se você quiser, se não quiser, você vai assistir do mesmo jeito. Tá? Então, graças a Deus, no pós-pandemia, nós temos estudos muito bons de Kardec, de obras sérias, no Facebook, no YouTube, às vezes no Facebook também. Sim. E vale a pena a gente estar buscando, confrontando, inclusive, que às vezes o mesmo trecho que nós interpretamos assim, alguém vai e interpreta de outra forma, aí você faz a comparação, gente, não tem pecado nenhum nisso. Se você achar que um está certo, o outro está errado, não tem problema. É normal isso. Nós estamos lidando com uma ciência. E ciência é isso, tá? Se vocês soubessem o que acontece dentro de uma universidade, nos debates científicos, você pensa que os caras vão se pegar de soco e pontapé. Aí acabou o debate, o que eles fazem? Eles se abraçam e vão tomar uma junto. E a gente aqui, com o componente moral da doutrina espírita, com o nosso ódio fraternal, querendo que o outro quebre a perna, caia de moto. É verdade. Bem, então vamos para a parte final aí do nosso estudo, e tem uma pergunta, né, do Matheus Oliveira, onde ele diz lá, uma pergunta interessante: muitos afirmam ter alguns princípios morais bons em Rustem e se utilizam dessas falas. Vocês acham isso certo, usar falas isoladas, ou por prudência deixar tudo de lado? Não, eu vou falar por mim, eu não acho legal você simplesmente cancelar usando linguagem moderna, né? Vamos cancelar Rustem? Tem um trecho bom? Tem um trecho bom, então usa, não tem problema nenhum. Assim como em todas as obras mediúnicas aí, há trechos bons. Tem trechos que a gente tem algumas dúvidas, outros falam que não tem dúvida nenhuma, tá tudo certo. Agora, se o trecho é bom, e em termos de moralidade, gente, não tem novidade, viu? Em termos de moralidade, o que tinha que trazer, Jesus trouxe. Em termos de moralidade, não se acrescentou nada, só se desenvolveu as ideias. Tá? Então, tem ideias morais legais? Tem, aproveita, não tem problema nenhum. Principalmente se for para a transformação moral da pessoa. Sem dúvida. Agora, no microfone, tome um pouco de cuidado. Mas eu sou contra proibições, né? Não, joga fora, bota fogo, não é isso não. Não é para isso que nós falamos. Não tem index librorum prohibitor. Tá? Agora, tem que ter o alicerce bem feito para você saber separar o joio do trigo, porque passa, viu, gente? Sem dúvida. Tem a capacidade de discernir em relação a muitas coisas que tem na obra de Rustem, que ele mais referenda dogmas católicos do que tudo. Então, esse que é o ponto. Sim. Se a pessoa não saber diferenciar uma coisa com a outra, vai achar que aquele espiritismo também vai se dar mal. Se a gente for parar para pensar, Paulo, Arthur e amigos, a gente tem muito catolicismo no movimento espírita. Sim. O movimento foi invadido por catolicismo, gente. E parece que há um medo da gente fazer essa separação, porque eu acho que a gente não acredita em inferno assim, da boca para fora, da boca para dentro a gente ainda tem medo. Essa é a impressão que eu tenho. Então fazer essa separação vai levar muito tempo. Tem gente que vai demorar muitas encarnações. Então, vai vivendo a vida aí da melhor forma possível, entendendo, né? A transformação moral, ela é um processo individual de cada um, tá? E uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, uns são mais radicais, outros são mais universalistas. Toma cuidado só se você pega um microfone e vai falar de doutrina, porque aí você deve fidelidade à doutrina, mas na tua evolução, se você quer ser espírita, mas quer rezar terço, isso aí não tem problema nenhum, é a tua vida.
Agora, quando a gente expõe a doutrina, a gente tem que ter um pouco mais de fidelidade. Sem dúvida. Paulo, alguma pergunta, ou, enfim, comentário e considerações finais? Não, aqui tá, foi bem, eu acho que trazer de novo, tá? A sala enche, cara, a sala enche, tem que fazer de novo. Muito bom essas questões que o André trouxe e ajuda a gente a enxergar uma realidade, talvez, né, porque muitas vezes a gente não tem a compreensão dessa realidade do movimento espírita e poder nos dar a chance de tentar agir de alguma forma para acabar com certos problemas que existem aí de uma forma tranquila, sem ficar brigando com ninguém, tá certo? Isso é importante. Agradecemos o André aí pela participação, ao pessoal que esteve aí no chat, nos comentários, tudo. E aí, vamos que vamos. Maravilha, realmente muito bom. As portas do Polêmica Espírita estão abertas, né? À volta aí do André Sobreiro, uma outra oportunidade. André, então, seus comentários, enfim, suas considerações finais, uma vez que você ainda tem compromissos de divulgação doutrinária na noite de hoje. Gente, obrigado pelo convite, tá? Obrigado por deixar as portas abertas. A gente espera ter colaborado, nunca ensinado e muito menos fechado questões. Né? Quem somos nós para isso? Mas a gente espera ter sido útil, suscitado aí algumas ideias. E precisou, agora você tem meu WhatsApp, filho. Agora você já sabe o caminho, agora é tranquilo, é só chamar e podendo, né, dado essas circunstâncias aqui em casa, nós estamos à disposição, sim. Foi um prazer imenso estar aqui. Obrigado de coração. Muito bom, perfeito. Então, esse foi o nosso Polêmica Espírita de número 86. Lembrando que na versão Polêmica Espírita de 2024, ele passa a ser um programa quinzenal. Então, nós vamos nos ver agora, daqui, né, a 2 semanas, em mais um Polêmica Espírita. Agradecendo aí a todos, agradecendo ao André por ter aceitado aí o nosso convite, ao Paulo, sempre aqui presente conosco, né, e então está feito aí o convite para que estejamos reunidos daqui a 2 quartas-feiras em mais um Polêmica Espírita. Pessoal, uma boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.